João 14, Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 7, então nos diz: queridos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Que Deus assim nos abençoe, dentro desse texto, para meditarmos, não é? As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por este momento tão importante para as nossas vidas, pois estamos na tua casa, neste início de noite do dia do Senhor, em culto público, te adorando, te louvando, te bendizendo, ó Deus amado. E agora te agradecemos pela tua palavra, que mais uma vez temos o privilégio de lê-la, ouvindo assim a voz do teu Filho, a voz de Jesus, a voz do nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos por este privilégio, ó Deus, e pedimos a direção e a unção do teu Espírito Santo sobre os nossos corações, para meditarmos, entendermos, buscarmos mais conhecer o teu querer de Jesus para nós, como teus filhos e discípulos dele, discípulos de Jesus, nesta sociedade, nesta terra onde estamos. Obrigado, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Já está aí até o título, né? Muito bem. Jesus conforta os seus discípulos. Este é o nosso tema. É o tema que está também na minha Bíblia, na sua Bíblia, né? Jesus conforta os discípulos. Eu incluí, né, os seus discípulos, palavrinha seus ali, para incluir-nos nesse texto. Porque Jesus está falando aqui com os seus discípulos, já preparando-os para a sua crucificação, para a sua morte. E Jesus então está confortando ali os seus discípulos, e ele nos conforta hoje, ele nos anima, ele nos fortalece para continuarmos realizando o trabalho dos seus discípulos de então. E a primeira palavra que encontramos nesse texto que lemos é: não se turbe o vosso coração. Quando lemos lá no mesmo capítulo 14 de João, no versículo de número 27, o final do versículo diz assim também: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor Jesus, então, conhecendo o coração dos seus discípulos, sabendo o que vai no interior dele, no íntimo dos seus corações, Jesus, então, fala com os discípulos: não se turbe o vosso coração. Se os irmãos lerem alguns versículos antes do capítulo 13, vão estar entendendo
melhor porque Jesus inicia este momento de confortar os seus discípulos, declarando isto. Porque Pedro, o apóstolo, ele estava bem próximo de Jesus, como João também, eram os dois discípulos bem próximos de Jesus, tanto Pedro quanto João. E Simão Pedro então replicou, falou a Jesus: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu então Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E ele prossegue, falando para todo o colégio apostólico: olha, não se turbe o vosso coração. E quando estamos lendo as Escrituras Sagradas, irmãos, e precisamos lê-la todos os dias, examinar as Escrituras, ouvir a voz de Deus, que é a voz mais importante para a nossa vida diariamente, e estudando e ouvindo a voz de Deus, nós encontramos então na palavra de Deus que há 5 coisas que mais perturbam o coração humano. E Jesus sabia disso, por isso que ele fala com os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. E as 5 coisas que mais perturbam o nosso coração são, o desgosto de filho, lá está em Gênesis 26. Rejeição humana, é a palavra do profeta Isaías, no capítulo 51. Raiz de amargura, traz perturbação também ao nosso coração. É a mensagem de Hebreus capítulo 12, verso 15. O medo do juízo divino. Já o profeta Joel, no capítulo 2, está proclamando, pregando, falando sobre isso. E a outra coisa que perturba muito o coração humano é a morte. A morte. Esta é a mensagem em Atos capítulo 20, verso 10. Então Jesus, ele conhecia o coração dos seus discípulos, ele sabia o que os seus discípulos iriam passar com a partida dele. E Jesus, neste momento, com os seus discípulos, ele está no cenáculo. E ele está ali depois de ministrou a última Páscoa, ou comeu a última Páscoa com os seus discípulos, e naquele momento ele institui o sacramento da Santa Ceia. Ele está ali preparando realmente todos os seus discípulos para a sua partida. Há um clima então ali entre eles de tristeza e consternação. Os discípulos estão um tanto perturbados ou confusos com a iminente separação de Jesus. Jesus falando para eles diante da mesa, este pão simboliza a minha carne, que é oferecida por vós, o meu corpo, que será entregue por vós. O cálice simboliza o sangue que será vertido na cruz, sangue este para nos remir. Eles estavam então perturbados, confusos ali. O maravilhoso conselheiro agora dirige-se para a cruz a fim de enfrentar o seu grande sofrimento, agonia e morte de cruz. Em sua humanidade perfeita, Jesus está angustiado de espírito. João 13, 21, os irmãos podem ler esse texto. A alma de Jesus ali está profundamente triste diante dos seus discípulos. O médico da alma está ferido, e ele então conhece o coração dos seus discípulos, e ele então pode dizer: não se turbe o vosso coração. Mas Jesus,
queridos, como homem que ele foi, pisando esta terra, ele também é Deus, a fonte de toda a consolação. Ele conforta, ele exorta, ele instrui e ele ora pelos seus discípulos. Se vocês continuarem lendo o texto, o restante do texto, de João 14, João 15, João 16, João 17, e em João 17 vocês vão encontrar a oração sacerdotal de Jesus para com os discípulos e para conosco hoje, confortando-nos para enfrentarmos também a sua morte. Mas louvamos a Deus que ao estudarmos o Evangelho, nós vamos encontrar que ele morreu, mas ele não ficou na morte. Ele ressuscitou e vivo está. Então, queridos irmãos, Jesus ordena aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Parem de ficar perturbados. Foi Jesus quem diagnosticou a alma de cada um dos seus discípulos. Ele leu o que estava escrito em suas mentes e nos seus corações. Somente Jesus sente e conhece o que se passa em nossa alma. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Esta já foi a mensagem do profeta Isaías antes de Jesus vir a esta terra. A promessa da vinda dele, que em toda a angústia ele foi angustiado. A perturbação então dos discípulos tinha algumas causas. Eles estavam envergonhados pela lição dos lava-pés, aquele momento, de humildade, uma lição de humildade. Jesus lava os pés dos discípulos, é o início do capítulo 13. Eles estavam desapontados, pois pensavam que Jesus era o Messias político, que implantaria um reino secular em Israel. Eles estavam tristes porque Jesus os deixaria, e angustiados porque um dos 12 que estavam ali bem perto seria o traidor. Eles se sentiam abandonados agora e desamparados. Mas Jesus lhes dá uma ordem: parem de ficar perturbados. Parem de sentir-se perturbados. Não se perturbem ao ponto de ficarem confusos e agitados. Sossegar o coração não é uma opção, mas é uma ordem, é uma determinação de Jesus. Sossegar o nosso coração nele. Então, após esta determinação, esta ordem de Jesus, ele mesmo apresenta alguns remédios que servem para tranquilizar o nosso coração. Ele apresenta, e eu quero compartilhar com vocês, queridos, neste momento, 3 remédios que servem para tranquilizar o nosso coração. Tranquilizou o coração daqueles discípulos e tranquiliza o nosso coração hoje. Será que eu acerto? Acertei. Opa! O primeiro remédio está aí, queridos. Creiam em Jesus. Versículo 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Palavras de Jesus. Creiam em Jesus. A palavra credes, queridos, é um imperativo verbal que significa continuem crendo em mim. Continuem crendo em mim, apesar das circunstâncias, dos momentos que estamos passando. Creiam em mim. Não desistam de acreditar em Deus e em
Jesus. Se vocês creem no Deus invisível, creiam em mim, mesmo que eu tenha que me ausentar por um tempo. A força e a coragem para permanecer na fé procedem da confiança que o Deus invisível está conosco. O Deus Todo-Poderoso está conosco. Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Palavra de Deus, através de Moisés, para o povo de Israel. Sede fortes e corajosos, não temais, nem atemorizeis, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Então isto é para nós, esta promessa também é para mim e para você hoje. Ele está conosco. Creiam em Jesus. Este é o primeiro remédio que Jesus apresenta para os seus discípulos e para nós hoje. O segundo remédio: creiam nas promessas de Jesus. Jesus, então, naquele momento, ele está também transmitindo aos seus discípulos uma palavra de promessa. No momento em que o coração está perturbado, precisamos olhar para o céu e pensar nas coisas lá do alto. Quando estamos assim, precisamos olhar para o céu. Precisamos olhar para as coisas que estão no céu, na eternidade com o nosso Deus. Jesus então promete que iremos morar com Ele no céu. Mas então vem uma pergunta ao nosso coração: mas o que é o céu? O que é o céu? O céu é um lugar. A Bíblia descreve como um país por causa da sua vastidão. Descreve de paraíso por causa da sua beleza. A Bíblia descreve o céu como cidade, por causa dos seus muitos habitantes. A Bíblia também descreve o céu como o reino, por causa da sua estrutura organizacional. Mas Jesus, nesse texto, chama o céu de casa de meu Pai. Jesus chama o céu de casa de meu Pai. Lugar de relacionamentos perfeitos e acolhimento aprazível. Olha só, nesta casa há muitos cômodos ou apartamentos que estão sendo preparados por Jesus, o mais excelente decorador de ambientes, Jesus Cristo. A missão de Jesus foi ir primeiro à casa de meu Pai, para preparar acolhida para os seus discípulos. Olha só, para os seus discípulos, naqueles momentos ali, antes da sua morte, e para nós, hoje, que aqui estamos buscando-o e desejosos de trilhar o seu caminho, de palmilhar o seu caminho, como seus discípulos, fiéis, dedicados, zelosos, cumprindo o compromisso que temos assumido com Ele e com a sua igreja. Mas Jesus também nos fala que o céu é estar com Ele, é estar com Jesus. Ele disse: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só, que palavra bonita, que palavra consoladora de Jesus, este versículo 3 que lemos. Nós devemos observar uma sequência aqui importantíssima. Eu vou, mas eu voltarei. Promessa dele. Ele foi para a casa do Pai, mas ele vai voltar a segunda vez. Não vai voltar mais para ser sacrificado no nosso lugar. Ele vai voltar em glória para nos levar com ele. E olha, e eu os receberei, voltarei e os receberei, e nós estaremos juntos por toda a eternidade. A felicidade do céu é estar ali com Jesus para sempre, para sempre. Estar com Cristo Jesus é algo incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo escreveu assim: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O céu. Então nós temos aí o segundo remédio que Jesus dá para os seus discípulos e para nós. Creiam em Jesus, creiamos nele e creiam nas promessas dele. Naquilo que ele prometeu, ele estará cumprindo. Ele vai voltar para nos buscar, para buscar a igreja redimida. E se você já tem Jesus no seu coração, como Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, você está a caminho de se encontrar com Ele. Ele está vindo para se encontrar com você. Você está na igreja de Cristo, faz parte da igreja dele, e você irá morar com ele. E você vai experimentar isto, e já podemos experimentar isto desde agora, porque nele e por ele nós temos a vida eterna. Não é que nós teremos, não, nós já temos. Versículo 6, vamos chegar lá, falando do terceiro remédio, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós temos Jesus, nós já temos a vida eterna. E ele então apresenta para os seus discípulos e para nós hoje o terceiro remédio, nesse texto aqui muito importante, onde chegamos a este tema importantíssimo. Jesus então nos fala que creiam. Eu nem apontei para lá, já saiu. Você que me ajudou aí? Creiam que vocês estão no caminho. É o terceiro remédio. Creiam que vocês estão no caminho. Creiam. Devemos crer que estamos no caminho. Jesus está indo para o céu, morar com o Pai. Dois discípulos, né? Tomé, no versículo 5, e Filipe, no versículo 8 de João 14, dizem que desconhecem o destino de Jesus, o caminho. Jesus, contudo, esclarece, respondendo à indagação de Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, que Ele está com o Pai. Perceberam o texto? Perceberam? Ninguém vem ao Pai, porque Ele está com o Pai também. Então, há três destaques nesta afirmação de Jesus. Primeiro, o caminho para Deus é pessoal. O caminho para Deus é pessoal. O pronome eu indica que somos salvos por uma pessoa, não por uma instituição, ou por uma religião, ou por um código moral. Não.
Jesus diz, ele é o caminho, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. E este foi o primeiro nome dado aos seus seguidores. Lá em Atos capítulo 9, capítulo 19, capítulo 22, capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico no Novo Testamento, a história da igreja de Cristo e o seu avanço. Nos comunica ali Lucas de que se temos Jesus, nós estamos no caminho, com C maiúsculo, está falando a respeito de Jesus. De Jesus. Siga-me, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir, queridos. Sem a verdade não há saber. Sem a vida não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim, a vida eterna, disse Thomas Kempis. Mas Jesus continua nos ensinando. O caminho para Deus é pessoal e o caminho para Deus é exclusivo. O caminho para Deus é exclusivo. O artigo define aqui, revela que Jesus é o caminho e não um dos caminhos. O conceito religioso que todas as religiões levam a Deus é falso. É falso. Ninguém chega a Deus se não for por intermédio de Jesus. Somente por Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta para o jovem presbítero, o jovem evangelista, o jovem pregador Timóteo, na primeira carta, ainda no capítulo 2, verso 5, ele faz esta afirmação, para que Timóteo tivesse isso no seu coração e na sua mente e nos seus lábios para pregar à igreja. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe então outro mediador, não existe, somente Jesus. O caminho para Deus é exclusivo, é somente Jesus. Mas nós também aprendemos aqui que o caminho para Deus é Jesus. Nós não podíamos deixar de destacar isso. O caminho para Deus é Jesus. No versículo predomina a ideia de que Jesus é o caminho, e a sua melhor tradução seria, de acordo com William Hendrickson, eu sou o caminho porque eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho porque eu sou a verdade e a vida. Jesus é a verdade que revela o Pai, que liberta o homem e que santifica o crente. Esta é a sua oração. João 17, versículo 17. Ele orando ao Pai, ele pede ao Pai em favor dos seus discípulos e a favor de nós, aqueles que vierem a crer em mim. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a oração de Jesus, é o pedido de Jesus para o Pai. Santifica os meus discípulos na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a vida, porque nele está a vida e ele tem a vida em si mesmo. Jesus tem a luz e as palavras de vida eterna.
Jesus veio ao nosso encontro para nos dar, para nos outorgar, para nos conceder vida, vida em abundância, enquanto estamos aqui, e já a certeza da vida eterna com Ele, no céu, na casa de meu Pai. João 5,26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 6,68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, ou nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E João 10,10, o final do versículo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São palavras de Jesus, queridos, para nós, nos dando a certeza de que Ele é o caminho para Deus. Então Jesus, como o caminho, e nós precisamos crer que estamos no caminho. O caminho para Deus é pessoal, é exclusivo, e é Jesus. E o presbítero Paulo aqui já falou: pastor, já tem que terminar, já está passando, senhor. E eu quero concluir. Está aí, né? Jesus é Deus, a fonte de toda a consolação. Como discípulos de Jesus Cristo que somos, eu e você, devemos parar de nos sentir perturbados e confiar, crer plenamente nele, Senhor e Salvador pessoal. Crer, né, nas suas promessas de voltar e nos receber para Ele mesmo. Tranquilizar, amados, o nosso coração de que vivemos na sua presença constantemente. Esta palavra constantemente é diariamente, é sempre, todos os minutos, todos os segundos da nossa existência, todos os nossos dias. Nós devemos tranquilizar o nosso coração e precisamos então ouvi-lo. Tem mais? Opa! E assim crendo e vivendo no caminho que é Jesus, recebendo a sua palavra diariamente, nos fortalecendo espiritualmente, nos santificando na verdade. E eu termino: que o nosso Deus nos abençoe ricamente como discípulos de Jesus. Nós somos discípulos dele e estamos então vivendo com Jesus o caminho, a verdade e a vida. Que seja assim cada dia, cada instante do nosso viver. Amém? Deus nos ajude, Deus nos abençoe.